Estamos gravando, então sejam bem-vindos e bem-vindas. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é William Velasco. Bom, eu tô fingindo aqui, né, gente? Eu tô me apresentando de novo, mas eu já estava conversando com quem está aqui presente e agora eu tô falando com vocês também no ao vivo gravado, né? Quem vê no futuro esse vídeo. Essa é a primeira aula do minicurso do verão da UFPR de 2025, né? É bom deixar demarcado, um minicurso que é destinado a falar a respeito de uma introdução de ações parciais de grupos em álgebras, tá? Então, se você chegou até esse minicurso aí, tá no futuro, né, vendo ao vivo gravado, e você viu pela minha página, esse minicurso ele é muito parecido com o minicurso que eu fiz em 2024, com a diferença de esse minicurso aqui, o minicurso de 2024, ele falava de ação parcial de grupo em conjunto e terminava falando em globalização. Esse minicurso de 2025 é um minicurso onde a gente vai falar de ação parcial de grupo em conjunto nos 3 primeiros dias, são 5 dias de aula. Na quinta-feira, né, o quarto dia, a gente vai falar um pouquinho do que é uma álgebra, ideais em uma álgebra. Eu não vou me aprofundar muito mais nisso, porque senão é muito mais coisa para falar e a teoria aí vai se estender muito e não é o objetivo. Mas a ideia é que quando o conjunto no qual o grupo age parcialmente, seja lá o que isso queira dizer, seja uma álgebra, algumas propriedades acontecem, algumas necessidades, é necessário colocar alguns axiomas, algumas coisas a mais nas nossas definições. A gente tem bastante exemplo, e o problema da globalização, que é uma das coisas interessantes em estudar em álgebra, em ação parcial, ele passa a ser tratado de uma maneira diferente. Existe a globalização, seja lá o que isso queira dizer também, mas ela é demonstrada de uma maneira diferente do caso do conjunto. Esse é um exemplo daqueles teoremas que você altera um pouco as hipóteses e a demonstração ela já não se traduz exatamente igual, assim, a demonstração passa a ser, eh, passa a ser bem diferente. Eu vou começar a transmitir aqui, gente, a compartilhar minha tela. Hum. Aí vocês me digam se vocês estão vendo. Tá visível para vocês? Para mim, sim. Obrigado, gente, obrigado. Voltando a falar, gente, aqui, para quem está vendo no gravado aí, isso não é tão interessante. Bom, para quem está vendo no gravado e para quem está aqui presente também, eu disponibilizei as notinhas de aula, tá? Essa versão que eu estou utilizando aqui, ela chama, minicurso versão vídeo, porque vai ter umas quebras de página para que fique melhor de eu fazer o diálogo com vocês, mas também tem a versão com menos página, que daí vocês podem ver que é a mesma coisa, só que não tem tantos pulos entre os slides, tá? A qualquer momento, a gente tem de horário a gente tem de horário pré-marcado até 3h30, só que assim, vocês vão ver, em geral, a gente vai acabar não utilizando todo o horário para poder falar de teoria. Eu não quero pegar muito pesado, a ideia é muito mais lançar as ideias e mostrar para vocês algumas demonstrações, algumas coisas do universo de ações parciais, do que ser um mini curso super, assim, muita teoria, muita coisa para fazer, tá? Então, por favor, se tiverem dúvida, perguntem, se tiverem comentários adicionais para fazer, também falem, mas não escrevam porque eu não consigo ler, tá bom? Então, ok. Aqui só para dizer para vocês, esse QR Code aqui, ele direciona para minha página, tá? Não sei se vocês já viram, mas se vocês procurarem o meu nome, William Velasco, no Google, eu tenho o Google Sites ali, é uma página que ao longo dos anos eu fui adicionando as coisas que eu venho fazendo, materiais de aula que eu desenvolvo quando eu sou substituto, então tem vários cursos ali, e também tem um monte
as notas de aula dos minicursos anteriores e os que foram gravados também têm acesso lá aos vídeos para que vocês possam ver, tá bom? Então, o QR Code aqui leva para lá. Beleza. Então, qual é o objetivo do curso, né? É apresentar o conceito de teoria de ação parcial. Então, de novo, como o nosso foco é pegar o mais leve possível e ter o máximo de gente de áreas distintas, áreas da matemática distintas, né? Se bem que teve um ano que teve galera da física e da computação também. Mas assim, eu não sei o que vocês já viram, o que não viram. E para não passar e supor que vocês saibam alguma coisa e acabaram não vendo já e ficar meio vago demais, esse primeiro dia, eu gosto de dedicar à revisão barra resumo mesmo, assim, porque é um apanhadão do que são grupos e ações de grupo. É importante a gente entender legal a ideia de grupo e de ação de grupo, porque amanhã, quando a gente falar de ação parcial, amanhã e depois, porque tem bastante coisa assim, eu gosto de apresentar para vocês definições equivalentes de ação parcial, porque cada linha de pesquisa tem uma predileção pela definição diferente, embora sejam todas equivalentes. Mas eu gosto de apresentar esse primeiro dia aqui com a noção de grupo e de ação de grupo, para que depois a gente possa compreender o que está sendo generalizado em ação parcial. Lembrando que ação parcial de grupo é uma noção mais geral, a gente enfraquece as hipóteses de ação de grupo e a gente ganha, inclusive, a teoria de ação de grupo, né? Então está incluída nisso aqui que a gente está fazendo. Como eu disse a vocês, na. Eu tô com a caneta aqui. Beleza. No quarto dia, quinta-feira, a gente fala de álgebras e ações parciais de grupos em álgebras, em que eu não vou me aprofundar muito em álgebra, tá, gente? Eu vou dizer, uma álgebra é isso, isso e isso, um ideal numa álgebra é isso. Eu não vou para além desse conceito assim, porque o que precisa saber de álgebra para falar de ação parcial de grupo em álgebra é basicamente a definição de álgebra e a definição de ideal. Se você sabe mais coisa, legal, você consegue tirar mais proveito, mas se você não sabe tanto, fica ok também, tá? E, por fim, o último dia eu quero dedicar ao problema da globalização e, assim, primeiro falar do caso da globalização no caso de conjuntos, ação parcial de grupo em conjunto, porque a gente primeiro precisa entender a ação parcial de grupo em conjunto. Depois a gente pula para álgebra, tá? Embora tenha artigos, tenha dissertações de mestrado e TCCs que já vão direto para ação parcial de grupo em álgebra, eu acho que é saudável a gente começar falando de ação de parcial de grupo em conjunto e depois a gente migra. Vou parar bastante para beber água, gente, que hoje cedo eu já tive aula a manhã inteira já. Então, bom, as referências mais básicas, gente. Essa daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, mas essa teoria de ação parcial de grupo, né? É uma teoria brasileira. Quem deu o pontapé inicial nas definições e nos conceitos e tudo isso foi o Rui Exel. Ele era um professor é um professor super produtivo, até hoje ele já se aposentou, mas continua produzindo artigo. Orientar, ele parou de orientar, mas uns anos atrás ele inventou barra precisou inventar esse tipo de teoria ali no início da década de 90. Eu acho que ele estava fazendo o doutorado dele em Berkeley, eu posso estar enganado com isso, mas ele é de álgebra de operadores, C-estrela álgebra, e lá ele tinha um certo problema envolvendo C-estrela álgebra. Uma C-estrela álgebra é uma estrutura que ela é uma álgebra, então, por isso o nome C-estrela álgebra. Além disso, ela é uma álgebra no sentido de estrutura algébrica, que, bom, para quem não viu ainda, mas só quer ter intuição da álgebra, pensa que você tem um espaço vetorial e você multiplica os elementos dentro, entre si. Assim, de um jeito muito básico, você pode pensar mais ou menos nesse tipo
de exemplo. Mas, o que eu estava falando do Excel, ele tinha um problema que ele precisava fazer certas graduações de álgebras e ele inventou uma noção que é a ação parcial, e o objetivo e um dos propósitos de teoria de ação parcial é fazer graduação em coisas também. A galera de C-estrela álgebra usa bastante nesse sentido. Ah, sim, eu estava dizendo o que que é uma C-estrela, né. Então uma C-estrela é uma álgebra munida de uma topologia, e essa topologia é ela é completa no sentido de toda a sequência de Cauchy converge, então é o espaço de Hilbert. E, além disso, você coloca uma involução, que é o estrela. A involução é todo elemento tem um associado estrela. E daí você tem uma estrutura que ela é algébrica, você tem uma estrutura que ela é topológica e você tem uma estrutura que ela conversa com muitos conceitos de análise funcional. E por isso que é do universo de álgebra de operadores, porque muitas coisas de universo de álgebra de análise funcional, vendo espectro de operadores, essa parte também de fazer graduações e coisas do tipo, são coisas do universo lá da análise funcional, e tudo isso se mistura em ser estrela. É uma teoria muito bonita, não é a minha área. O grande lance é que depois que o Excel desenvolveu isso em 93 ali, 94, pelos inícios dos anos 2000, em conjunto com o professor Misha e com o professor Paulo Piccioni, que na época estudava análise funcional, hoje em dia ele é da USP, os dois são da USP, eram os três da USP no momento. Depois o Rui Exel foi para a Federal de Santa Catarina. Mas tanto o Paulo e o Misha continuam na USP, e daí, primeiro eles estudaram representações parciais, porque em teoria de ação de grupo você tem teoria de representação. Aí depois que o Excel inventou a ação parcial, ali pelos anos 2000, eles fizeram teoria de representação parcial e todo um trabalho para poder descrever a álgebra que governa as representações parciais. É um trabalho super bonito. A minha tese de doutorado tem muito a ver com esse trabalho deles e eu expando para outras estruturas. E também tem fórmulas a respeito das álgebras, que são álgebras matriciais. Quando o grupo é finito, sua álgebra é matricial. E aí o que acontece é, um pouquinho depois, isso foi 2000, 2001, 2002, o Rui Exel e o Misha, eles fizeram um artigo onde eles fazem uma definição puramente algébrica. Algébrica no seguinte sentido, é um grupo agindo numa álgebra. E daí tem relações que você tem a Skill Group Algebra, que é o produto cruzado, ou a álgebra Smash gerada a partir da ação parcial, seja lá o que isso queira dizer. Infelizmente isso foge do escopo do nosso curso, mas eles estudaram a relação que tem entre esse Smash, essa álgebra Smash ou essa Skill Group Álgebra, que vem da ação parcial e da ação de global, e viram que tem uma relação de Morita. Então, e nesse mesmo artigo de 2001 eles mostraram como globalizar. Então, do ponto de vista histórico, a globalização, quando eu for falar para vocês, a globalização foi inventada por um orientando de doutorado do Rui, o Fernando Abadi. Ele que percebeu que ações parciais, com alguns contextos, poderiam ser globalizadas, e a primeira demonstração que a ação parcial de grupo em álgebra é globalizável segundo tal e tal e tal hipótese, foi do Rui e do Misha ali em 2001, 2002. Então observem que a gente está aqui em 2025, no momento que eu estou gravando, é uma teoria altamente nova, né? Antes de começar aqui as coisas super teóricas de grupo, eu só quero dizer para vocês que aqui é o UFPR, esse mini curso é da UFPR, né? Eh, a gente tem o professor Marcelo, que trabalha bastante com ação parcial no contexto de álgebra de Hopf e coisas similares. A gente tem na UFSC, Federal de Santa Catarina, o professor Eliezer, o professor Dirceu Baggio, tem o professor também Mykola Kripchenko, e mais um monte de isso no ponto de vista algébrico, e tem mais um monte de gente lá na UFSC que trabalha com ação parcial do ponto de vista de ser estrela, com topologia, com sistema dinâmico. Daí eu posso citar para vocês o próprio Rui, que está lá ainda, porém não orientando, orientandos dele que foi o Daniel Gonçalves, o Danilo Royer,
outras pessoas lá, teve o Giles, o Fernando Mortari, e daí outros mais recentes que são meus amigos, que já são professores lá, tem o Luiz Cordeiro, tem o Paulinho, então tem bastante gente trabalhando, e isso só para falar do sul do Brasil, né, na URGS, Federal do Rio Grande do Sul, tem bastante gente que trabalha com ação parcial em álgebra de Hopf e álgebra de Hopf fraca. Então, eles fazem a álgebra de Hopf ou álgebra de Hopf-Farakaji. É uma noção um pouco mais geral do que a nossa. A gente não vai lá. Precisa de muito conteúdo para chegar até lá, muita bagagem. E daí, por exemplo, eu cito os professores lá, a Thaisa, tem o Léo, o Leonardo, tem a Grazi, a Graziella, e que trabalha com ação parcial. Tem o João também, mas assim, bastante gente lá no Rio Grande do Sul com bastante orientando. Eles trabalham porque, os grandes expoentes da área no Brasil, que deram um pontapé inicial foi o Rui Exel que inventou, logo em seguida ele com o Misha foram para um lado algébrico, e lá no Rio Grande do Sul, o professor Dirceu com o professor Pax, hoje já aposentado, eles também difundiram e fizeram bastante coisa de ação parcial no contexto de álgebra de Hopf e algébrica. Então, é uma teoria recente, tem bastante coisa para estudar. A intenção desse mini curso é trazer gente para a área, tá? Deixa eu parar o momento aqui, merchan, e vamos lá. A referência, então, básica é o livro do Rui. O Rui escreveu esse livro aqui. Aqui é um livro de semigrupo inverso, porque teoria de ação parcial tem muito a ver com teoria de semigrupo inverso. No momento propício, eu falo para vocês. Para quem não sabe muito, o livro do Hotman, se eu não me engano é Joseph Hotman, ele tem vários livros. Esse livro de introdução à teoria de grupos, ele é muito bom. Ele fala de teoria de grupo e de teoria de ação de grupo. Ação parcial você vai ver só no livro do Rui, em livro. Fora isso, só em artigo. E mais algumas coisas que eu fui tirando aqui para fazer os nossos slides. Mas vamos lá. Começando, a filosofia, assim, de um ponto de vista muito, muito, muito geral, só para tentar motivar. O que é ação de grupo? Não parcial. Hoje é dia de ação de grupo e grupo só. Ação de grupo é uma coisa que, assim, a ideia de grupo, como conjunto, como estrutura algébrica, é uma ideia devida a Galois. Galois e a Emily Noether, assim, eles fundaram isso, mas o Galois, ele utilizava a noção de grupo para estudar simetria de solução de polinômio, de raiz de polinômio, aquela ideia lá de teoria de Galois. Então, a ferramenta que o Galois inventou, né, o Galois super jovem, um matemático que morreu no duelo, então a teoria que ele inventou para estudar raízes tem a ver com extensão de corpo, tem a ver com um monte de coisa em linguagem moderna, e por trás de tudo, assim, tem muita noção de teoria de grupo, que lá eu não lembro quando que o Galois morreu, mas 1800 e pouco, não sei, mas não, 1700 e pouco talvez, mas não era bem, assim, essa noção não existia e ele que foi trazendo e inventando. Mas, por exemplo, se a gente quer falar ação de grupo e simetria, a gente consegue entender as simetrias através de ação de grupo, que é, por exemplo, pega um quadrado. E o que eu estou fazendo, a ação nesse quadrado é rodar 90 graus. Então eu translado o vértice A para o vértice B, o B para o C para o D e o D para o A. Observem que aí aqui rodou, e assim por diante eu posso fazer várias, e aí em um momento eu paro, né? Tem só mais um caso, depois disso tudo para. Entretanto, a figura se mantém igual, os índices aqui, né? Os rótulos estão mudando, mas a ideia de entender simetrias, você pode tentar entender a partir de ação de grupo. O problema é o seguinte, em ação de grupo, sempre que eu falar ação aqui, vai ser ação no sentido usual. Para quem ainda não viu, eu vou escrever logo mais o que que é. Já a ação parcial, quando a gente começar a falar, eu sempre vou falar parcial. Mas tem um problema. Quando a gente vai falar de ação de grupo, eu preciso rodar tudo. Vocês conseguem perceber? Bom, se eu quero rodar, eu preciso rodar toda a figura. Agora,
um exemplo que um professor deu num congresso é o seguinte: você tem tipo não sei se vocês já viram, mas sabe aquelas caixas de Lego? Aquela caixona cheia de Lego, cheio de pecinha? Então, assim, você pode brincar com todas as peças. Você pode se colocar num objetivo que é, você tem lá peças de diversos tamanhos, diversas cores, e o seu objetivo é: "Eu vou brincar com todas as peças e vou combinar, montar prédio, carro, avião, cachorro, por aí vai". Esse seria meio que o ação de grupo. Agora se você pega o seu Lego super grande e fala assim: "Eu vou brincar só com as peças vermelhas". Mais ou menos esse seria a sua ação parcial. Você tem o todo, mas você está interessado numa pequena parte e você quer ver como que essa parte influencia as outras coisas. Mais ou menos essa é um jeito de pensar. Um outro jeito de pensar é esse aqui, por exemplo, pega um ladrilhamento. Se eu pensar num ladrilhamento, pensa que, aqui todo mundo vê o quadro, né, pensa que é um ladrilho infinito aqui, para cima, para baixo, todos os quadradinhos são do mesmo tamanho, mas observem que o seguinte, eu posso pensar em ação de grupo e tentar entender simetrias por rotações. Se eu fizer isso, eu tenho que rodar todo o meu universo, eu tenho que rodar todo o meu ladrilho. Mas e se eu quiser estudar só o que acontece com os quadradinhos verdes? Se eu quiser estudar só o que acontece com os quadradinhos laranjas? Se eu quiser estudar só o que acontece com o quadradinho rosa? Mustang, não sei qual é essa cor. Salmão. Mas percebem a diferença? Aqui o universo é o quadrado. Aqui o universo é o ladrilho. Só que o universo do ladrilho é formado por pequenos quadrados. Se eu quero estudar a simetria de uma pecinha só, eu não estou mais pensando em ação de grupo no sentido global, porque eu teria que rodar tudo. A cada rotação eu ia ter que pegar o meu ladrilho e rodar ele inteiro. Eu quero ver só um pedaço do ladrilho. Então, a ação parcial de grupo tem essa filosofia, tá? Um outro exemplo aí é para quem, bom, para quem já estudou um pouco disso em teoria de EDO, é que você tem campos vetoriais Lipschitz em um conjunto aberto. Então, estudar o problema de valor inicial, que é estudar essa EDO, é um problema que tem uma natureza de ação parcial. Por quê? Estudar campo vetorial e estudar fluxo, isso aqui é uma coisa que a gente vê tanto em EDO quanto em teoria de variedades diferenciáveis, porque em variedades diferenciáveis, quando você olha para o seu espaço tangente é dado por curvas e você tem esse tipo de estrutura. Então, o espaço tangente em uma variedade a um ponto de uma variedade diferenciável é descrito como o universo das curvas que curva é uma função de uma variável em várias que tem essas definições aqui. E o que acontece aqui é que isso vai admitir uma única solução definido em um intervalo ao redor de zero. Então, esse tipo de estrutura que a gente pode chamar de fluxo, campo vetorial ou fluxo, ele nasce de um problema de EDO, de descobrir função cuja derivada satisfaz certa propriedade. Só que a teoria, e isso dá uma noção de ação de grupo, o fluxo é exatamente a definição de ação do ponto de vista dinâmico e de EDO. Só que a solução ela não é global, a solução ela é local. E se você quer compor 2 fluxos, você tem que compor onde é possível compor, e daí tem a noção de função parcial. Então, por trás é toda uma ideia de ação parcial. Então, é um exemplo o exemplo anterior ele era mais filosófico, esse exemplo, ele é mais teórico, mais tangível, apesar de talvez vocês nunca terem estudado esse tipo de estrutura só. Mas, como eu estava falando aqui, né, eu antecipei o slide, o grande lance é, a gente pode estender o domínio da solução aqui, isso é um problema de valor inicial, é um tipo de EDO, e eu posso estender escrevendo o fluxo desse jeito e isso satisfaz isso é um diffeomorfismo, ele é um ISO que preserva a estrutura topológica, e ele satisfaz as propriedades de ser uma ação parcial.
Então, o que está escrito aqui é o seguinte, eh, eu já vou bater nessa tecla para depois a gente poder, quando chegar à definição, fazer mais sentido. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Tá tranquilo? Sim, É que sim. eu chegou mais gente? Não, eu Não. perco, eu não consigo ver aqui. Beleza, tá. Então, sim, o que eu estava dizendo é, se eu traduzo as informações desse fluxo e desse problema de valor inicial e olho do ponto de vista funcional associado, o que está acontecendo é o seguinte: quando eu olho para a composição dessas 2 funções, essas são 2 funções e eu componho elas. Isso é uma função que é estendida, lembrando que extensão de função quer dizer que o domínio dessa outra aqui é maior e contém o anterior, e onde contém o anterior, as definições das funções são iguais. Entretanto, essa função do lado de cá, ela admite mais coisas do que a função anterior. Então, isso já fere a definição de ação global, né, ação de grupo no sentido global, e aqui já é o primeiro pontapé no sentido de ação parcial, ou seja, a composição não precisa ser mais igual, a composição ela é estendida. Essa é a parte da motivação, tá, gente? Daqui a pouquinho eu já vou falar o que que é um grupo e o que que é uma ação de grupo para que, a gente possa se entender. Então, é esse tipo de não desse problema topológico e problema aqui de problema valor inicial, mas é esse tipo de problema funcional, no sentido de extensão de função, que a ação parcial se preocupa. Tem também umas hipóteses a mais ali, mas logo amanhã a gente vê. Como eu disse para vocês, o criador foi o Rui Exel, aqui é a foto do Rui, e ele criou a ação parcial num contexto de C-estrela álgebra, e ele estava estudando automorfismos de S1, né, a esfera unidimensional ali, e aí eu peço perdão porque eu já li várias vezes a motivação real do trabalho, já me explicaram amigos que trabalharam com o Rui, foram orientandos. Eu já vi várias palestras, já me explicaram, mas como eu não trabalho com C estrela e eu não trabalho nesse universo de K teoria, eu nunca lembro, mas assim, a minúcia do problema eu nunca lembro, eu só sei que ele estava querendo fazer graduações de uma certa álgebra e ele percebeu que essa ferramenta que veio a ser chamada de ação parcial era uma ferramenta para criar graduação de álgebras. Mas para entender ação parcial de grupo, primeiro a gente tem que entender o que é grupo. Depois a gente entende o que é uma ação de grupo, e aí amanhã, de fato, a gente consegue entender o que é uma ação parcial de um grupo em um conjunto. Daí, quarta-feira, a gente ainda fala de propriedades, e na quinta-feira a gente dedica a falar de ação parcial de grupo em álgebra. Também tem noção de ação parcial mudando, ao invés de grupo, usar outra estrutura, mas aí é assunto para outro momento. Então, como eu disse para vocês, é atribuído a 1800 aqui, como eu tinha falado. É atribuída a Galois a ideia de grupo, a ideia moderna de grupo, é atribuída a Galois, se eu não me engano, a ideia moderna de grupo, e é atribuída a Emily Noether os axiomas e a definição concisa do ponto de vista simbólico e super conciso, se eu não me engano, é da Noether, a definição de grupo. Mas como eu disse, Galois matemático que morreu super jovem e ele estava tentando estudar raízes de polinômio. Quem já estudou polinômio de grau 3 sabe que é difícil, mas aí tem um jeito teórico estendendo o corpo e fazendo certas considerações que a gente estuda de um jeito muito mais elegante, muito mais robusto. Para nós matemáticos isso é super bonito, mas o grande lance é que a ferramenta que ele precisou desenvolver é grupo e a gente trabalha bastante ela. E ação também estava lá no meio. Então, o que que é um grupo? Um grupo
para quem nunca viu, e para quem já viu também, né, não deixa de mudar a definição, mas é um conjunto não vazio, tá, gente? Eu nunca vou escrever isso aqui, mas é não vazio, que ele é munido das seguintes coisas. Bom, ele é munido de uma operação binária que associa dois elementos, um elemento do próprio conjunto, que eu vou colocar a estrelinha, mas logo mais eu vou só colocar a concatenação de dois elementos um do lado do outro. Essa operação para a gente tem que ser associativa, não importa aqui a forma que eu agrupo para poder fazer. Não é comutativa. Se ela for comutativa, o grupo recebe um nome especial, o grupo abeliano, mas não é esse caso. Existe um único elemento neutro existe um elemento neutro que a gente mostra super fácil que ele é único. Aqui eu vou denotar pelo E, sempre que vocês virem o E é o neutro, e esse neutro ele age como se fosse o 1 da multiplicação de números. Então, opa, operar pelo E, pela esquerda e pela direita, faz nada, deixa o elemento parado. Além disso, a outra, que eu posso pensar que é a outra função que eu defino no meu grupo, é a involução. Então eu defino a inversa, que é para todo elemento do grupo tem a sua inversa. Aqui, desculpa, também pertence ao grupo, tá? A inversa também pertence ao grupo, claro. Existe, e esse cara. Opa, essa cor não é visível. Azul. Isso. E esse cara pertence ao grupo também. E o que que acontece é, quando você opera o elemento com o inverso dele ou o inverso dele com ele, a resposta é o E. Então ele comuta com o seu inverso e a resposta é o elemento neutro. E daí a gente pode, na literatura tem vários exemplos de grupo, e a grande brincadeira é ver o seu conjunto, ver a operação que você quer colocar e ver se isso define um grupo ou não. Até aí tudo bem, gente. Eu sei que talvez eu esteja chovendo no molhado para algum de vocês, mas talvez para outros é total novidade. Tudo tranquilo? Até agora de boa. Como eu disse para vocês, se é comutativo, se ele troca de lado a operação em qualquer elemento, a gente diz que é um grupo abeliano. Grupos abelianos têm propriedades particulares muito boas, problema de classificação e coisa do tipo. Por exemplo, todo grupo, né, finito, a gente tem um teorema enorme de classificação. Grupos abelianos são mais simples ainda de fazer. Mas uma coisa que é importante aqui, que eu vou chamar a atenção em vários momentos, que eu confundo a palavra, é que o elemento neutro, ele é o único elemento no grupo que satisfaz essa propriedade. O que está dizendo aqui? Se eu faço E operado com ele mesmo, a resposta é E. Então, para o nosso curso aqui, essa propriedade ela é importante, claro, ela não é tão relevante para o final da teoria, porque a gente não chega a ver semigrupo inverso, mas lá em semigrupo inverso isso é uma propriedade super importante. Semigrupo inverso é uma estrutura um pouco mais geral do que grupo. Você relaxa umas hipóteses e você tem uma coisa mais geral do que o grupo. E aí, com isso, você tem mais resultados, mais teoria, que diferem do caso do grupo. E a grande coisa interessante é que eu falei no minicurso do ano passado, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Teoria de ação parcial está intimamente ligada com teoria de semigrupo inverso. Uhum. Pois bem, continuando. Alguns exemplos, assim, entre aspas, conhecidos no seguinte sentido, são coisas que vocês, estruturas que vocês já viram por aí e talvez só não sabiam que também podia chamar de grupo. Então, por exemplo, aqui, às vezes eu vou colocar a referência de onde eu estou tirando, mas é o livro, um PDFzinho do professor Tengan, que é um professor lá da Eduardo Tengan, é lá da Federal de Santa Catarina hoje em dia, ele era da Unicamp, se eu não me engano, mas ele está lá na UFSC, e ele tem vários livros super bons. Bom, tem. E ele tem um PDFzinho na. Tem até um livro, tá fácil aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, esse livro dele é bem legal.
dele com o Sérgio Tadal, que é Álgebra Exemplar. Então, ele vai fazer um passeio pelas estruturas algébricas e vai falar de exemplos. É um calhamaço, tá vendo? Assim, ó, é um livro bem bom. Assim, tem muito exemplo, muito exemplo. E o professor, tanto Tengan quanto o Tadal, eles têm um senso de humor super aflorado, então assim, tem várias coisas com piadinhas, porque, por exemplo, o, o arquivo. Esse Como Trabalhar em Grupos, que, claro, ele vai falar a respeito de estrutura de grupo, ele traz de novo no livro aqui, né? E é legal porque quem tiver curiosidade pode pesquisar só como trabalhar em grupos Tengan. Você consegue ver, e ele vai definir grupo a partir de 3 problemas, para mostrar a necessidade do grupo. Ele vai falar de um problema que é se você tem um cubo mágico. Eu não vou pegar o meu aqui que tá longe. Mas se você tem um cubo mágico, por que que você não tem nenhum conjunto de movimentos, algoritmo que faz rodar só uma pecinha? Você consegue explicar isso com teoria de grupo. O outro problema, eu não lembro direito as definições dos outros 2 problemas, mas é um outro problema de um grilo que pula. E o terceiro problema eu não recordo agora. Mas assim, ele vai partir de 3 problemas de natureza prático, vai transcrever no universo de teoria de grupo e vai utilizar a teoria de grupo para mostrar o potencial e por que que é legal estudar grupo e como que grupo ajuda a resolver esse tipo de coisa. Então tá feita aí a propaganda do professor Tengan e como trabalhar em grupo ou esse livro Álgebra Exemplar. Mas alguns conjuntos que a gente tem. Bom, conjunto unitário, aí é super sem graça. A gente pode pegar os inteiros com a soma, o neutro é o zero e o inverso é colocar o menos na frente, isso dá uma estrutura de grupo. Os racionais, se você tirar o zero, é, aqui, opa, ficou branco aqui, mas com a multiplicação, o neutro, o número um e a inversa é o inverso do elemento, isso dá uma estrutura de grupo. Aqui a gente tem uma coisa que vai ser, para quem conhece aí já vai dar o Z2, né, que é você pegar 2 elementos só, com a multiplicação, o neutro é o 1 e o inverso é ele mesmo. E um caso particular desse é você tem, por exemplo, par ou ímpar, e aí você soma, e você tem neutro é o par, e o inverso é o próprio elemento. Acho que esse aqui eu peguei lá do livro do professor Tengan. Ele tem vários outros exemplinhos, assim, meio espertos, mas a ideia é que é mais próxima do nosso universo possível. Tentando motivar mais o que é um grupo, observem o seguinte, né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar de novo para vocês o que tem que ter no grupo. Eu tenho que ter um jeito de multiplicar os elementos. Essa forma tem que ser associativa. Tem que ter uma multiplicação por um elemento que deixa parado. E tem que ter um inverso. E observem que o inverso, a hipótese do inverso aqui, está atrelada à multiplicação e ao neutro. Por quê? O inverso multiplicado pelo não inverso dele mesmo tem que dar o neutro. Então, assim, o que esse livro aqui do Carter, do Nathan Carter, que chama Teoria Visual de Grupos, sugiro que vocês tentem procurar na internet, tentar dar uma olhadinha. O que esse livro tenta mostrar pra gente e tenta convencer, e de fato é o seguinte: você estudar grupo é você estudar uma tábua de multiplicação. Do ponto de vista de definir grupo ou não definir grupo, do ponto de vista de produzir exemplos de grupos, o que a gente faz é buscar tábuas de multiplicação que têm estruturas espertas. Então, aqui é uma tábua. Eu tenho esses grupos são chamados grupos cíclicos porque eles são gerados por um único elemento. Então, o grupo gerado por um único elemento com 3 elementos nele. O grupo formado por 3 elementos gerado por um único. Então, eu tenho o E, o A e o A ao quadrado. Se eu fizer A ao cubo, vai voltar para o E. E daí aqui a tabela de multiplicação, E vezes E é E vezes A, E vezes A é A, E vezes A ao quadrado é A ao quadrado, porque o E tem que deixar todo mundo parado, a mesma coisa do outro lado. Aí aqui, A vezes A ao quadrado, A vezes A ao quadrado, como eu disse, é A ao cubo, mas A ao cubo volta a ser o E. E assim por diante. Observe que fica esse padrão aqui, aqui é um outro com a soma só.
E aqui é um outro com a soma também, mas fica esse padrão super bonitinho que você tem as diagonais, estão vendo? Então, grupos cíclicos são grupos formados, gerados por um único elemento, ele operado com ele mesmo tantas vezes quanto você quer que, quando você para, você volta lá para o elemento neutro. E algumas propriedades a respeito, bom, não vou falar, mas o grupo cíclico tem o problema de a questão de decomposição de grupo, você consegue quebrar o grupo em partes cíclicas e assim é super bonito, teorema de decomposição. Só beber mais um pouquinho de água. Eu tenho mais um retrato de um grupo aqui. Como eu disse, grupos abelianos são grupos que têm aquela questão de a operação ser comutativa. Associativa sempre vai ter que ser. Quando a operação é associativa, o meu grupo é o que eu chamo de abeliano. Então, aqui desse lado aqui é um grupo abeliano. Olha através da diagonal. Se eu olho pela diagonal e vejo o que está acontecendo, eu tenho padrões se repetindo, né? Aqui aqui é o 0, 0, o 1, o 2 aqui, o 2 aqui e o 3 no meio acontecendo aqui nas pontas o 1. Então, é o padrão. Tipo quando você olha para uma matriz simétrica e coisa do tipo, que você vê um padrão nos elementos para que se mantenha com a transposição, a tabela da minha multiplicação, para que minha multiplicação seja comutativa, tá vindo associativa na cabeça, mas é comutativa, essa tabela tem que manter certas simetrias. Simetria não é uma palavra boa, mas tem que formar certos padrõezinhos bonitinhos. Então aqui, por exemplo, já tem um indicativo aqui que não é abeliano, porque eu não estou vendo formar nenhum padrão bonitinho, tá? É um outro grupo aqui. Continuando. Aqui, sim. Como eu disse a vocês, claro, o outro exemplo tem o exemplo do grilo, o exemplo do cubo mágico, e o outro exemplo que é um exemplo meio clássico, meio não, clássico na ideia de grupo, que é em geral por onde a gente começa a estudar grupo, é você pegar rotações e reflexões de certas figuras. Então, por exemplo, aquela motivação que eu fiz anteriormente, esse azul tá difícil de ler, né? Deixa eu ver, talvez o branco aqui. Então, agora sim. Sim, essa aqui ficou melhor. Então, se você pega, por exemplo, triângulos retângulos, se você pega triângulos equiláteros, você pode estudar várias coisas relacionadas a simetrias. Você pode, por exemplo, por um eixo você rotaciona, por um eixo você pode fazer reflexões. Opa, ficou feio aqui, eu sei. Mas pensa que é uma linha reta, imagina que é uma linha reta. Eu posso fazer reflexões desse triângulo, eu posso estudar essas reflexões, eu posso fazer rotações, eu posso fazer rotações, reflexões, eu posso refletir por outra reta aqui. E a ideia é ver o que que acontece. Opa, a reta eu passei errado aqui, né? É pela outra diagonal aqui, pelo vértice e pelo centro ali. E eu quero ver o que que se mantém, como que a figura fica. Então, um outro jeito de motivar a ideia de grupos, eu tentei falar a respeito de raízes de polinômios, é um jeito muito abstrato, não é legal, mas é porque o meu foco aqui não é ensinar teoria de grupo para vocês, mas a ideia é falar que existem grupos e que eles podem vir de tais e tais lugares. Um outro jeito de estudar a teoria de grupo é vindo a partir de reflexões e rotações. Então a gente vai ter grupos, por exemplo, o grupo diedral, ideia que observem que ele tem uns padrõezinhos super bonitos, é a tabela de multiplicação dele. Eu tenho uma outra coisa que é bem natural de ver e estudar que dá a noção de grupo, é grupo de permutação. Então, se você pega o S3, que é as possibilidades de permutação de 3 elementos entre si, colocando também a permutação de nenhum elemento, né, o estado nada. Então, eu troco 1 com 2, o 2 com 3, o 1 com 3, deixa o 1 parado e troco o 3 com 2, é assim que eu leio essas coisas aqui. Aqui é uma maneira, em roxo aqui é um jeito de escrever, pensando qual elemento foi trocado com qual, e aqui
Um outro jeito mais abstrato de escrever, ambos são a mesma coisa, né, essas 2 escritas são as mesmas, mas no fundo o que está acontecendo aqui é, eu tenho 3 elementos, vou chamar 1, 2, 3, e eu permutei, coloquei 3, 2, 1, por exemplo, aí eu fiz uma permutação e isso vai estar descrito aqui, é um elemento desse grupo. E esse grupo tem propriedades super legais, outras permutações têm propriedades legais. No fundo, tem um teorema que chama teorema de Cayley e vai dizer pra gente que, bom, todo grupo ele tem a ver com grupo de permutação, todo grupo. Então, é uma coisa super forte. Tudo bem até aqui, gente? Tudo ótimo. Bonito, gostando das imagens, dos desenhozinhos? Sim, tá muito bom. Tá, beleza. Lembrando, gente, se tiver qualquer coisa para falar, pergunta, tá? Eu não consigo ler aqui os comentários, mas é só perguntar para mim. Tá. Então, até esse momento, o que que eu mostrei para vocês? Existem grupos na natureza da ciência matemática, né? Ciência matemática é essa ciência aí que os objetos são abstratos e um desses objetos abstratos é o grupo. Grupo é um conjunto não vazio onde eu posso realizar uma operação. Essa operação é binária, ou seja, eu pego 2 e transformo em 1, que mora lá dentro. E essa operação tem que ser associativa. Se eu pego 3, opero os 2 primeiros e opero com o terceiro, tem que ser a mesma coisa de operar os 2 últimos com o primeiro. Essa operação, o grupo tem que ter um elemento que é o elemento neutro, que ele tem a propriedade de ele operado com outro elemento faz nada. A resposta é o próprio elemento, e tem o elemento inverso. Todo elemento do grupo tem o inverso dele, que quando eu faço a operação dele com o inverso, ela é comuta e a resposta é o neutro. Então isso é grupo e aqui tentei motivar para vocês que se a gente consegue estudar uma grande tabelona de multiplicação, eu estou estudando um grupo. Quem já estudou teoria de grupo aí, o Lucas talvez, o João talvez, é um pouco mais complicado do que isso, né? Se fosse tão bonitinho assim, a gente ver tabelinhas coloridas seria muito bonito, mas assim, é mais abstrato, tem muitos resultados, tem quocientes, tem grupos normais, tem cossetes, teorema de Lagrange, teorema de Sylow, um monte de coisa no universo dos grupos. Mas começa tudo com essa tabela de multiplicação. Beleza. Agora, o que quer dizer ação de grupo? Então, eu vou colocar alguns desenhozinhos para vocês, tentando motivar o seguinte: a ideia de ação de grupo é como que um grupo conversa com um conjunto. Nesse início, só conjuntos. No momento posterior, ali quinta-feira, álgebras. Então, é, como que ele altera o estado de um certo conjunto? Se eu coloco isso com certos axiomas, essa pergunta se traduz a: qual é o resultado dessa ação nesse grupo? Então, por exemplo, aqui, né, como eu estou dizendo para vocês, eu já antecipei o que vinha escrito, mas as ações de grupo, ela ajuda a noção de ação de grupo, ela ajuda a gente a entender como que o grupo altera o estado de conjuntos, ou álgebras, ou conjuntos parcialmente ordenados, se você refina a sua definição. Mas a ideia é essa: é você alterar o estado de onde você age. E claro, tem axiomas para que isso seja feito de uma maneira coesa e coerente. Mas, por exemplo, pega esse conjuntinho aqui, que o meu conjunto S, ele é formado por esses quadradinhos com essas cores. Então vejam que tem só o 0, 0. Eu tenho o 0 e o 1 em posições aqui, começa no 0 e depois 1, 1 e o 0, o 1. Isso aqui foi tirado do Carter, tá, gente? Do Visual Group Theory lá. E aí eu posso fazer duas coisas. Em vermelho, eu posso rodar 90 graus, no sentido anti-horário. Anti-horário ou horário? Aqui, o que eu estou fazendo? Bom, tanto faz na realidade, mas deixa eu ver. Daqui para. Tanto faz, depende da ordem que você lê. Se você quer rodar no horário ou no anti-horário, aí você lê de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas a ideia é que se eu rodo para um lado, eu posso desrodar.
E eu vou fazer a reflexão. Aqui eu estou vindo desse para cá, mas eu estou rodando 90 graus, tá? E a reflexão, eu estou fazendo reflexão na horizontal. Por exemplo, aqui eu refleti o 0 no 1, o 1 no 0, o 1 no 0, o 0 no 1. Veio para esse estado aqui de baixo. Então, reflexão na horizontal e rotação de 90 graus. Se eu faço tanto rotações quanto. Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar o efeito de rotações e reflexões em cada um dos elementos desse conjunto. Esse conjunto é estranho, sim, um conjunto formado por quadradinhos com 0 e 1 coloridos, mas eu quero ver o que acontece. Tanto rodar quanto refletir o 0, 0 não faz diferença. Se eu pego e rodo 90 graus aqui em sentido horário, esse quadradinho, eu chego no quadradinho de baixo. Se eu rodo 90 graus sentido anti-horário, eu chego no quadradinho de cima. Se eu faço reflexão, no eixo horizontal, eu ganho o quadradinho de baixo, reflexão no eixo horizontal, quadradinho de cima. Não é horizontal, é vertical, perdão, porque aqui vai ficar parado. Eu estou pegando esse e levando nesse, e esse e levando nesse. Desculpa, eu me confundi. Eu estou levando esse nesse, e aqui se eu faço de novo, daí eu vou ganhar o de cima. Observem que quando eu faço essa reflexão aqui, ela mantém, e daí a reflexão deixa ele parado, mas quando eu rodo, eu ganho o de lá. Quando eu rodo, eu ganho esse aqui de baixo. Quando eu rodo, eu ganho esse daqui. E quando eu rodo, eu volto esse aqui. Esse tipo de ciclo a gente chama de órbita. Então, a órbita da rotação é formada por esses 4 elementos. Já a órbita da reflexão, observem que daqui fica nesse. Esse, quando eu faço a reflexão, eu venho parar nesse de baixo. E esse de baixo refletido fica nele mesmo. Então, de novo, eu não exibi para vocês qual é o conjunto. Porque o grupo seria o grupo, algum dos grupos relacionados a coisas similares a isso daqui, que tem a ver com reflexões e simetrias, grupos diedrais, mas o efeito do grupo é esse. O efeito da ação de rodar ou da ação de refletir, eu escrevi ela aqui para vocês. Eu desenhei para vocês. E a ideia é analisar o que isso. Então, observem como que as órbitas, quais foram os efeitos da rotação, os efeitos da reflexão. E é esse tipo de problema que a ação de grupo está interessada. Um outro jeito de escrever isso, porém agora de um jeito funcional, com função. Então, se eu penso que a φ de r é a rotação, é o mesmo conjunto, é a mesma coisa anterior escrita de maneira diferente. É o mesmo problema escrito de maneira diferente. A rotação, então aqui esse elemento ele rodado não faz nada, tá parado, é só ele, o efeito dele é ele mesmo. Então, se eu pego ele e aplico a rotação nele, a resposta é ele. Se eu pego esse elemento como o meu argumento da rotação, porque isso vira uma função. Então, se eu aplico essa função nesse, a resposta é esse. Se eu aplico nesse, a resposta é esse. O outro, se eu aplico nesse elementinho aqui, a resposta é esse, nesse é esse do lado, e assim por diante, e daí eu volto no primeiro. Forma um ciclo, forma uma órbita. E era a rotação, perdão, a primeira, e a de baixo é a reflexão. Então, a reflexão aqui, nele fica parado, desse leva no outro, esse fica parado, desse leva no outro, desse leva no outro, e esse fica parado. Observem que a disposição dos elementos aqui é só para imitar a disposição dos conjuntos, dos elementos aqui em cima da mesma maneira. Então, o que está acontecendo? Eu estou tentando mostrar para vocês, de novo, grupo é um conjunto com uma operação que satisfaz algumas coisas. Tem uma operação, tem o elemento neutro e tem a inversa. Ação de grupo é um jeito como eu utilizo os elementos do grupo. O elemento do grupo é rodar por 90 graus, o elemento do grupo é refletir.
e como que esse elemento altera o estado de um elemento de um conjunto. Então é interessante quando você tem conjuntos que você tem muita coisa acontecendo, conjuntos que não tem muita coisa acontecendo, a ação não é legal. Tem exemplos super, arbitrários e feito para dar certo, mas perde um pouco da graça da coisa. A graça da coisa é poder falar quando ele tem esse tipo de interação e muda o estado. Então, o que que é uma ação de grupo? Tudo bem até aqui, gente? Aqui é o grande pulo do gato. Sim. Então, uma ação de grupo é o seguinte: é uma maneira de, a cada elemento do grupo, eu definir uma função, perdão. Essa função tem que pegar um elemento do grupo, do conjunto, e devolver um outro elemento do conjunto. Então, uma ação de grupo é um jeito de, a cada elemento do grupo, definir uma função. E quando eu pego um elemento do conjunto, esse cara aqui é a resposta dessa função nesse elementinho que tem que ser um elemento do conjunto. Aqui atrás, ó. Isso é a minha função. O elemento do grupo é rodar, vamos pensar assim. E daí a resposta, a aplicação da ação nesse elemento teve como resposta esse elemento. É isso que está escrito aqui em cima. Entretanto, isso. Deixa eu aumentar a. Ah, sim, já está no máximo. Acho que melhorou agora, fica mais visível. Entretanto, para que faça sentido com certos exemplos práticos e coisas que a gente gostaria, algumas coisas têm que ser satisfeitas. Quando eu faço a essa cor não ficou boa. Quando eu faço a ação pela função indexada, eu vou dizer assim, pelo elemento neutro, ela faz nada. Rotação, se eu rodo de 0 grau, faz nada. E quando eu faço a composição, então aqui, isso aqui não é uma linha, desculpa, é só um erro da escrita, mas se eu componho, observem que isso daqui é uma função. Isso é uma outra função. E o que tem em comum entre eles são os índices. A função indexada pelo G, composta como composição de função que a gente vê em cálculo, pré-cálculo, composta com a função indexada por H, tem que ser igual à função indexada pelo produto GH. Então é um jeito de você amarrar. Então, uma função que pega elementos do conjunto, devolve elementos do conjunto e ela muda. Observem que para cada g que eu colocar, eu tenho uma função diferente. Então, se é rodar por 90 graus, eu tenho uma função. Se é rodar por 180 graus, é outra função. Por 270 é outra função. E aí eu vejo qual é o resultado dessa função nos elementos do conjunto. Então, no fundo, uma ação é uma coleção de funções e das suas imagens quando eu vou mudando todo o elemento, ponho todos os elementos do conjunto e vejo todas as imagens. E daí eu formo as órbitas. E isso é uma ação de grupo, então, para a gente. É um conceito super abstrato e a grande. Sim, a gente já vou escrever aqui para vocês, mas eu disse para vocês anteriormente que o grupo das permutações ali, no fundo, todo grupo é um subgrupo do grupo das permutações. Para algum grupo de permutações esperto, é permutação de função. E o jeito de você perceber isso é você faz assim: você pega o grupo e faz ele interagir com ele mesmo. Se você faz o grupo interagir com ele mesmo através de ação de grupo, que é multiplicar pela esquerda o elemento, e você analisa o que está acontecendo ali, você consegue perceber que, no fundo, isso está te dando uma representação do seu grupo. O teorema de Cayley é um teorema do tipo teorema de representação. Não representação do tipo de teoria de representação, mas é um teorema de representação. Ele te diz qual é a caracterização do seu grupo. Todo grupo vai ser um subgrupo de um grupo de permutações esperto. Exemplos de ação de grupo.
pega S1, grupo multiplicativo dos números complexos com valor absoluto 1. Então eu pego S1 seria a esfera, né? Eu pego o círculo unitário. Então eu pego todo número complexo que o módulo dele é 1. E a ação que eu posso fazer, esse é o grupo, perdão, e a ação desse grupo das raízes unitárias, não sei como você queira chamar, esse ou S1, a ação desse grupo em qualquer número complexo é fazer isso daqui, é multiplicar pela esquerda. Eu multiplico o elemento do grupo pelo elemento do conjunto pela esquerda. Então, ó, isso vira uma função que é indexada por um elemento daqui. O elemento daqui é um número complexo que tem módulo 1. E eu faço ele interagir com outro número complexo multiplicando. Sempre que eu pego um g fixo aqui e eu mudo os x, eu tenho um círculo diferente. Essas são para cada x fixo. Sim, perdão. Para cada x fixo eu vario o g. Aí vai dar esse desenho. Então, isso é a foto da minha órbita, da minha. Eu acho que eu inverti aqui. É g fixo e mudo o x. Desculpa, eu inverti. Aí é uma foto da órbita da minha função. E as órbitas são círculos concêntricos aqui, tá? De novo, precisaria verificar que isso é um grupo, que o grupo é de fato, a função é de fato uma ação, quem é o neutro, qual é a multiplicação, que é a multiplicação mesmo. Mas aqui eu estou pulando várias coisas, sugiro, claro, quem quiser depois tentar fazer a menos dos errinhos aqui, perdão, gente. Um outro caso, pega aquele conjunto, o grupo das permutações. Se eu pegar o conjunto das permutações, eu vou fazer um tipo de ação que eu gosto bastante, que é assim. Pega A, ele é um subconjunto finito e não vazio de S3. Por exemplo, esse aqui, ó, poderia ser A. Então, eu pego S3 e eu olho para subconjuntos não vazios e finitos formados por elementos do S3. Tipo conjunto das partes, tá? E aí eu vou definir uma ação. O meu desenho de ação vai ser assim, tá, gente? Sempre que eu escrever uma coisa desse tipo aqui, eu estou pensando numa ação. A ação que eu vou definir de S3 nesse P, conjunto das partes aí, é fazer assim: eu pego um elementinho de S3, que é alguém daqui, e eu levo esse par nessa função que eu falo que é multiplicar pela esquerda. Então, por exemplo, se isso daqui fosse o meu A, eu pego um elementinho qualquer aqui e eu vou multiplicar pelo A. O A é formado pelos elementos do grupo. Então, quando eu multiplico dentro do conjunto aqui. Eu uso a multiplicação do conjunto, a multiplicação induzida do conjunto. Se eu fizer isso, quando eu faço a multiplicação pela permutação de nada, é nada. E quando eu faço as outras permutações, elas vão alterar e isso vai dar uma ação global, uma ação no sentido usual, que a gente chama de ação global. Então, observem que as hipóteses deveriam ser verificadas, mas a ideia é que isso é uma fabriquinha de fazer ação. Qualquer um daqueles grupos que eu peguei anteriormente, que eu mostrei para vocês, se você pegar subconjuntos finitos dele e fizer esse tipo de continha aqui, que é colocar a justaposição, é um tipo de ação de grupo. E aqui, bom, essa ação, para motivar a gente sempre, mas essa ação é o que eu chamo de ação de Bernoulli. Tudo bem? Então, uhum. Eu fico por aqui hoje, tá, gente? O objetivo de hoje era dar uma motivação geral do que é a teoria de ação parcial. Eu já aproveitei o momento para já fazer a propaganda. Se você quer estudar ação parcial, você de São Paulo para baixo tem vários professores trabalhando com vários problemas, trabalhando com vários tipos de estruturas. Então, desde a USP, aí tem Santa Catarina, tem Paraná. Eu estou falando só por ordem de gente que mais trabalha. São Paulo, Santa Catarina, São Paulo na USP, a UFSCs, a USP, a URGS e a UFPR tem gente trabalhando com ação parcial em nível de mestrado e doutorado.
tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, tanto vocês que estão aqui comigo, quanto vocês que estiverem assistindo aí depois no gravado. Grupo é uma tabela bem arrumadinha de multiplicação com propriedades especiais. Ação de grupo é um jeito de você fazer os elementos dessa tabela virarem funções que interagem com o conjunto. Então essa é, assim, é um mega resumo, tá, gente? Isso aqui é quase um semestre inteiro de aula, mas é um mega resumo do que é ação de grupo e o que é, grupo. Com isso a gente fica por aqui, eu vou encerrar a gravação. Vocês que estão aqui comigo, se quiserem fazer alguma pergunta, o momento é agora, eu vou parar já a gravação. Até a próxima aula, pessoal. Então deixa eu parar aqui. Parar a apresentação e parar a gravação.